Olá, meus queridos, me chamo Rodrigo Aglio e tenho uma mensagem abençoada da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Mas antes eu gostaria de compartilhar uma ilustração que eu ouvi há uns tempos atrás que dizia assim: havia numa floresta uma reunião entre passarinhos, insetos e embaixo também tinha formigas, insetos diferentes. E nessa reunião eles estavam justamente discutindo sobre os seus sonhos. E estavam todos ali comentando sobre os seus sonhos. E a lagarta resolveu começar a falar sobre os seus sonhos. E ela disse: o meu sonho, gente, é que um dia eu vou voar. Quando os passarinhos, os insetos, as formigas ouviram aquilo, começaram a rir dela, a zombar dela, e ela ficou muito constrangida. Mas havia um grupo de borboletas que não riram dela. Por quê? Porque a borboleta sabia o que ela estava falando, sabia porque elas já haviam passado por aquele processo. Então eu quero dizer para você o seguinte, meu querido: ande com pessoas que vão acreditar nos seus sonhos, que conhecem o seu potencial, a sua capacidade, conhece a força que está dentro de ti. Porque assim como existe pessoas que riem e zombam de você quando você compartilha os seus sonhos, existe aquelas que acreditam em você. Então ande com essas pessoas. E mediante esta palavra, eu quero compartilhar a passagem que se encontra em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Não vou ler para você que o texto é longo, mas eu vou resumir. Havia naqueles dias, naquela época, a crucificação de Cristo, onde todo aquele processo em que Cristo padeceu na cruz do Calvário e ele havia sido morto na época da Páscoa. 3 dias depois, algumas discípulos, algumas servas de Cristo vai até o sepulcro e ali tem um encontro, um anjo que diz: por que procurais dentre os que estão mortos aquele que está vivo? Jesus havia ressuscitado. E elas vão, compartilham com os outros discípulos. E naquele mesmo dia, no caminho para Emaús, havia 2 discípulos caminhando e contando tudo sobre tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias, naquela época. E Jesus vai e se encontra com eles e continua o caminho com eles e pergunta: do que se trata, do que estão falando? Aí eles viram para Jesus e falam: você não está sabendo do que está acontecendo? De que houve em Jerusalém há 3 dias? Aí ele: quais? Fala-me para mim. Aí eles começam a compartilhar as suas dores, o seu sofrimento, a sua tristeza, porque não tinha mais o Senhor Jesus Cristo, a qual aquele que curava as pessoas, fazia as bondades, fazia tudo de bom, fazia os milagres de Deus, e ele ali compartilhando com Jesus. Aí Jesus toma a palavra: mas vocês são nécios mesmo, são ignorantes das Escrituras. Vocês não lembram dos que os profetas diziam sobre que Jesus era necessário padecer todas essas coisas e no 3º dia ressuscitar? Aí começou a falar desde Moisés até o dia da sua crucificação para aqueles discípulos. E eles ficaram espantados com aquilo, mas eles não reconheceram a Cristo. Estavam ali andando com Cristo, mas não reconheceram. Talvez os problemas dele, a tristeza deles, fizeram com que eles nem olhassem para Jesus Cristo. Talvez você esteja hoje assim, com seu coração atribulado, coração cheio de angústia, um coração em pedaços, porque não consegue resolver os seus problemas, porque não consegue enxergar a esperança mais em tudo que se faz. Mas eu quero dizer para você que você precisa andar com aquele que vai trazer esperança de novo ao seu coração. Jesus Cristo, quando chega naquele lugar lá, onde eles estavam indo, em Emaús, e ele fez com que se ia a mais distante, eles então o constrangeram, dizendo: não faça isso, já é tarde, entre conosco nesse vilarejo e assim você come alguma coisa e depois no outro dia você vai embora. Aí Jesus Cristo: tudo bem, vou entrar no lar de vocês. Jesus entra, pega o pão, abençoa o pão e partilha o pão. Quando eles fazem isso, os olhos deles se abrem e Jesus some diante deles. E eles, olhando atônitos um para o outro, diz: no seu coração, você não sentiu que existia um fogo abrasador, de como se a esperança tivesse sido renovada? E quando eles veem aquela situação, a alegria impera na vida deles.
e eles não se contêm, correm para onde estavam reunidos os 11 discípulos, não são mais 12, porque Judas havia já se suicidado, e ali eles contam: Jesus está vivo, nós ouvimos com os nossos próprios olhos. Então quero dizer para você, meu querido, ande com pessoas que vai trazer a esperança de novo para o seu coração, que vai te motivar a prosseguir, que não vai fazer com que você desista da vida, que você precisa andar com pessoas que vai te mostrar o Senhor Jesus Cristo, das coisas que Ele fez, e principalmente falar para você que Ele não está morto, Ele está vivo, e assim como eu falo com você, Ele quer falar também. Que o seu coração se enche de alegria e de esperança, porque Jesus Cristo está vivo, e Ele quer fazer de você uma pessoa transformada. Então ande com pessoas assim. Deixe Jesus entrar no seu lar, assim como Ele entrou na casa daqueles 2 discípulos. Deixe Jesus entrar no seu lar e fazer com que as coisas que estão diante dos seus olhos, que mesmo que entristeça o seu coração, se perca no momento em que Jesus falar para você: eu estou aqui e faço nova todas as coisas. Creia que mesmo que você, querido, tenha todas as dificuldades do mundo, Jesus está caminhando com você. Deixe Jesus caminhar com você. Caminhe com o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.